Boa noite a todos. Este mês temos vindo a falar da obsessão e da influência dos espíritos e hoje vamos falar na prece, porque a prece é uma ferramenta importante para combater os processos obsessivos, como vamos ver ao longo da apresentação. No entanto, como poderão ter havido pessoas que não assistiram à apresentação de há 2 semanas atrás, onde o Dr. Lutênio falou sobre o que é a obsessão, definição segundo Allan Kardec, ou poderão estar aqui pessoas pela primeira vez, resolvemos começar por aí e relembrar então o que é a obsessão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, é-nos dito que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caráteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Na altura, o Dr. Lutênio também falou que há vários tipos e vários graus de obsessão. Nós, quando falamos em obsessão, lembramos-nos logo que é de um desencarnado para um encarnado. Mas não, a obsessão também pode ser ao contrário, de encarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e até há casos de auto-obsessão. A mensagem de hoje, a leitura de início, tem tudo a ver, porque os nossos pensamentos negativos, a nossa atitude negativa perante a vida, a falta de ânimo, faz com que nós possamos ser obsessores de nós próprios. Por isso é importante ter uma atitude positiva para conseguirmos atingir o nosso objetivo. Então, também nos é dito aqui que a obsessão pode ser simples, e neste caso praticamente não há sinais exteriores de que a pessoa está a ser obsediada, ou pode chegar a casos muito mais complexos de subjugação, em que a pessoa que está a ser o indivíduo que está a ser obsediado praticamente já não tem o controle de si próprio. O obsessor é que está a controlar todas as suas ações. E diz-nos ainda ao Evangelho, segundo o Espiritismo, que o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e à qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então, na maioria das vezes, quando há um processo de obsessão, não há uma vítima única. O obsessor também já foi vítima no passado, da pessoa que está agora a obsediar. Em vidas anteriores já se comprometeram e o que agora está a ser obsediado também já lhe fez mal e fez com que ele agora tenha esse desejo de vingança, de um ajuste de contas. Mas diz-nos aqui, Kardec, que é quase sempre, porque não é sempre. Também podemos ter obsessores que andam connosco porque gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Nós também temos, os nossos amigos normalmente também se afinizam connosco porque temos os mesmos hábitos, temos os mesmos gostos e acontece assim também com os obsessores. Se nós gostamos de beber, eles aproximam-se de nós que também gostavam de beber quando estavam na Terra. O mesmo para o tabaco, para as drogas. Então, temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos gostos e com as nossas atitudes. Mas é aqui que entra então o nosso tema de hoje, que é o que é que a prece pode fazer para nos ajudar nestes processos obsessivos. E na Gênese, Kardec diz-nos que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, a prece é-nos aqui apresentada como uma ferramenta poderosa para levar a que o obsessor também seja tocado, porque no fundo com a prece podemos estar a evangelizá-lo ou a pedir ajuda para que também o ajudem a ele, porque nós não devemos orar só por nós, devemos também fazer a prece pelo nosso obsessor para que ele deixe de ter vontade e compreenda que também se está a prejudicar a ele próprio, não só a nós, com aquele processo de obsessão. E o que é isto da prece, então? Para começar, o que é uma prece? A prece, segundo o Livro dos Espíritos, é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então é tão simples quanto isto.
é ligarmos-nos ao alto e falarmos com Deus, como se estivéssemos a falar em casa com um familiar, com um amigo, é falar com Deus. E quando nós não temos este hábito da prece, somos assim, como esta casa que está ali na foto. É como se não tivéssemos telhado. E então uma casa sem telhado fica desprotegida. Facilita a entrada da chuva, do sol em demasia, pessoas desconhecidas, poeira. Então o hábito da prece vai ser a nossa proteção. É o nosso telhado espiritual. E se tivermos o hábito da prece, vamos estar protegidos contra a influência dos espíritos inferiores, mas não só. Também vamos atrair a nós os bons espíritos, que nos inspiram ao bem e que nos mantêm no caminho correto. Joana de Ângeles, em Florações Evangélicas, diz-nos: recorre aos recursos espíritas. E ela diz logo ali em primeiro lugar: ora e ora sempre, para adquirir resistência contra o mal que infelizmente ainda reside em nós. Aqui podemos lembrar-nos da palestra da semana passada do Marcelo, em que ele falou da influência espiritual e falou que quando somos tentados é porque ainda temos dentro de nós aquelas paixões, aqueles vícios, aquelas necessidades, e por isso, por essas coisas ainda residirem em nós, ainda estarem dentro de nós, é que nós sofremos então e cedemos a essas influências. E Joana de Ângeles diz-nos que orem e orem sempre. Mais uma vez a prece como uma ferramenta poderosa. E ela diz ainda: permuta a conversação enobrecida, pois que as boas palavras renovam as disposições espirituais. Então não devemos ser maledicentes, devemos sempre ter conversas positivas e utiliza o recurso do passe socorrista, rearticulando as forças em desalinho, sorve um vaso de água fluidificada, restaurando a harmonia das células em desajustamento e, sobretudo, realiza o bom serviço. Então damos aqui muitas dicas. Para além da prece, fala-nos na conversa enobrecida, no passe, na água fluidificada e no serviço do bem, a caridade. Mas sobre todos estes recursos não vamos falar muito hoje, porque o Dr. Luténio, na semana que vem, vai falar nos meios de combater a obsessão. Então hoje vamos nos focar no valor da prece, nos processos da obsessão. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec reforça aquilo que já tivemos a falar. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Então isto foi o que já tínhamos falado, não só nos afasta daqueles espíritos com vibrações inferiores, como também nos aproxima daqueles que nos podem inspirar ao caminho reto. Por este meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. E agora está aqui este exemplo muito importante. O sublinhado não está no Evangelho, foi posto agora para a apresentação, porque faz-nos refletir. Porque diz aqui que um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até ao termo de seus dias uma vida de sofrimento. E a pergunta é: terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Imaginemos, nas suas preces agora, ele pede a cura e queixa-se porque não está a ser atendido, mas cometeu uma vida de excessos que o levaram àquela situação de doença. E a resposta é: não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, a prece deve ser usada como prevenção primeiro que tudo, e não como depois o processo de cura só. Então aqui está bem claro, e isto dá-nos uma grande responsabilidade, porque a prece está ao alcance de todos nós, é algo que nós todos podemos fazer. E pela prece podíamos evitar ser tentados aqui naqueles excessos e não ceder e não ficarmos doentes. Então temos ao nosso alcance não deixar que isto aconteça. Isto é como nos processos de obsessão, quando estamos doentes fisicamente e temos um problema físico, nós
tomamos os medicamentos, mas quando estamos a sofrer um processo de obsessão é porque estamos doentes da alma, do nosso espírito. É sempre um problema moral. Então a prece pode ser o nosso medicamento para essa doença moral. E depois Kardec perguntou aos espíritos na questão 662, então, porque ele devia querer saber, não é? Que ele perguntava tudo, se só devemos orar por nós próprios, só podemos orar por nós próprios, ou pode-se com utilidade orar por outrem? Ou seja, nós até podemos orar por outros, mas será que é útil? Foi isso que Kardec perguntou. E os espíritos responderam: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, se nós orarmos de coração, se for mesmo essa a nossa vontade, ajudar aqueles pelos quais estamos a orar, é-nos aqui dito que os bons espíritos se vão associar a nós e vão ajudar-nos a que o nosso desejo seja concretizado. E Kardec complementa a resposta dos espíritos, dizendo que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma. Ainda aqui, a prece de coração é tudo. A dos lábios nada vale. Aqui Kardec está-nos a lembrar que fazer aquelas preces só de boca, em que estamos ao mesmo tempo a pensar no episódio da novela de ontem, nas compras que temos que fazer amanhã, de nada serve. Mas se for de coração, se for verdadeiramente essa a nossa vontade, então de certeza que os bons espíritos vão ajudar. E como? Não é por um ato de magia liberar a pessoa do problema ou da dificuldade porque esteja a passar. Não, não é assim. Diz ali que virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem seu corpo e sua alma. E é precisamente este processo de como é que as equipas espirituais atuam nestas situações que nós vamos ver agora num pequeno filme, que é a continuação daquele que o Dr. Luténio aqui apresentou há 2 semanas. O filme chama-se Sozinho. E só para relembrar, para dar algum contexto, as personagens principais deste filme são o Paulo, que está encarnado, que tem o hábito da bebida, Otávio, que está desencarnado, que é o obsessor de Paulo e que tem como objetivo levá-lo a desencarnar. Isto porquê? Porque Otávio e Paulo, em vidas passadas, numa vida passada, já estiveram juntos e Paulo levou a que Otávio acabasse por desencarnar. Então ele tem um desejo de vingança e quer ajustar contas com ele. E outra das personagens do filme é Fernanda, a esposa de Paulo, que se preocupa muito com ele. E a parte que o doutor aqui mostrou, eles estão num bar e a esposa está a tentar contactá-lo. Então, também para podermos relembrar, este filme vai começar um bocadinho com o resumo do capítulo anterior. Vamos então ver. Vale a pena apagar a luz ou ver-se bem? Já está. Obrigado. Eu lembro de paciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Se for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Tá bom, mas só hoje. Essa é a parte que eu vou te matar. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido.
Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andarem agarradinhas ali, cara. Falando em meninas... Não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. Eu digo mais. 2 mulheres pra cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí, aqui já miou o negócio aqui, eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão, que eu vou ali só buscar mais. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Meu Deus, como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. É o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele.
dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir. Bora que o negócio tá todo mundo. Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no caso. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Cara, Maurício, ô, vai mais devagarinho. Cala a boca, Fernanda. Eu vejo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa! Vamos fazer roleta russa! Não para não! Não para não! Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não tô entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje? Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual? De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e por isso hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando.
Maurício! Maurício! Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. E pronto, o filme é um pouco longo, mas é muito rico de ensinamentos e tem cenas fortes, é verdade, mas às vezes nós precisamos destas cenas para despertarmos, para sermos chamados à realidade. Muitas das coisas que estão neste filme são muito importantes, são guias, são orientações. E fazendo um pequeno resumo daquilo que vimos, começa por ser dito no filme que Paulo é honesto e trabalhador. A própria Fernanda, a esposa dele, durante a prece o diz. Mas o hábito da bebida facilita o vínculo com inimigos do passado e então ele deixa-se influenciar. A mudança de vibração, o facto de ele estar a ser obsediado e de ter esse hábito da bebida, faz com que ele se torne cada vez mais distante da esposa e tem aqui uma coisa muito importante que é dita no filme, afastando-o da tarefa de ser pai. Então nós temos que ter a noção que quando cedemos às tentações e nos deixamos entrar nestes vícios, não só estamos a prejudicar-nos, como estamos também a não cumprir provavelmente o objetivo a que nos propusemos nesta reencarnação. Cada reencarnação que nós temos é uma dádiva de Deus, é uma dádiva divina. E embora nunca andemos para trás, podemos ficar estagnados e podemos comprometer-nos ainda mais. E o objetivo é usarmos cada reencarnação, porque muitos espíritos querem reencarnar e não conseguem, da melhor forma para evoluirmos e para chegarmos à perfeição. Não é para desperdiçarmos devido a estas influências que sofremos e em situações que nós próprios nos colocamos. No filme também é dito que Paulo não ora, não pensa em Deus e que por isso cada vez mais Otávio tem acesso a ele. Então o hábito da prece cria o tal telhado espiritual de que nós necessitamos para nos proteger. E é também dito que cada um tem na Terra ou no mundo espiritual as companhias que atrai com os seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. As vibrações da prece, que vimos ali aquelas luzinhas brancas, e o passe espiritual, evocam em Paulo as lembranças de carinho que sente pela esposa. É desta forma que a equipa espiritual o ajudou, tentando tocar no seu coração, tentando levá-lo a fazer a escolha correta, porque a equipa espiritual não vai decidir por nós. E os obsessores, embora não possam ver a equipa espiritual, sentem a sua ajuda pela incapacidade de continuar a influenciar Paulo. Ali, numa cena, nós vimos como que uma parede invisível que é criada entre Paulo e os obsessores que não deixa que ele sofra mais as influências deles. Mas o filme fala-nos também do livre-arbítrio, porque a escolha final de não ter entrado no carro, de ter ficado, foi de Paulo. Dependeu da sua vontade. A esposa orou por ele, pediu ajuda, mas a escolha final foi dele. Lembra-nos também a importância da oração por todos, inclusive os que insistem na obsessão. Helena diz isso no filme. Todos temos alguém que amamos, por isso todos podemos ser inspirados a lembrar-nos de alguém que amamos, todos, sem exceção. E nota-se no filme que um dos obsessores começa a chorar com as vibrações que está a receber da prece e cai no chão. E é ajudado e levado para ser apoiado pela equipa espiritual. E é também lembrado que ninguém fica esquecido, porque Deus, com o seu amor infinito, não desampara ninguém. Maurício, que desencarnou no que é considerado, aliás, um suicídio involuntário, porque como Helena diz no filme, ele estava previsto viver muitos mais anos, ia ter uma vida longa, mas foi improvidente, também ele será amparado.
disse Helena. Quando as condições estivessem reunidas, ele também seria ajudado e a equipa espiritual que o ia ajudar, entretanto, também chegou. Na última cena do filme, Helena diz a Paulo: filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Porque a esposa, Fernanda, fez uma prece por ele e levou a que ele tomasse uma boa decisão, e aí o mérito foi dele. Mas, mais uma vez, voltamos a falar da reforma íntima. Porque Emmanuel e André Luiz, no livro Opinião Espírita, dizem-nos: na desobsessão, a prece indica a atividade libertadora. No entanto, não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo estudo. Então, para que o obsessor se vá afastando e para que o problema seja resolvido, Paulo vai ter que renovar-se através do serviço, da prática do bem e através do estudo, do conhecimento. Porque senão a prece ajudou, mas depois tudo voltará ao mesmo. Então, a fim de que se areja a casa íntima, de vez que todos aqueles que se acompliciaram connosco na prática do mal em existências passadas, somente se transformam para o bem quando nos identificam o esforço, por vezes difícil e doloroso, da nossa reeducação na prática do bem. Porque os obsessores não vão deixar de estar connosco só porque nós dizemos que vamos mudar, só de boca. Eles têm que ver que de facto estamos a mudar, que estamos a fazer por isso, quanto mais que nos estamos a esforçar. É como Kardec também dizia, que se reconhece um bom espírito pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para se melhorar. E aqui também os obsessores também vão reconhecer o nosso esforço, também vão conseguir ver isso. Mas eles veem o nosso íntimo, por isso não adianta nós dizermos que sim, que vamos fazer diferente, porque eles sabem. Manuel Filomeno de Miranda, em Grilhões Partidos, diz: no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Tem que querer ser curado. Tem que partir da pessoa querer ser curada. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 479, é dito: é, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Nós temos que perguntar a nós: porquê? E tentar encontrar a razão e fazer a nossa parte para resolver o problema. Então, Kardec perguntou, na questão 660, a prece torna melhor o homem? E os espíritos responderam: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Isto é importante, diz aqui: jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E é um bocadinho como está ali naquelas imagens. Com a prece, afastamos o espírito inferior e chamamos a nós os espíritos que nos podem ajudar. Esta frase é lindíssima. É de André Luiz, em Mecanismos de Mediunidade, e diz-nos que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Através da prece, como dissemos no início, que é a ligação a Deus, é comunicar com Ele, naquele momento os nossos pensamentos é como se esvaziassem. Por um bocadinho deixamos de pensar nos problemas do dia-a-dia, nas preocupações, nos problemas, e isso faz com que possamos pensar com mais clareza, com mais lucidez, e leva-nos ao autoconhecimento. Procurar em nós o que é que podemos melhorar, o que é que ainda está mal, o que é que podemos fazer melhor. Isto era algo que nós devemos fazer todos os dias, como diz Santo Agostinho, como dizia, que todos os dias nós devíamos refletir. Será que hoje eu fiz alguma coisa que possa ter ofendido alguém, que leva a que alguém se pudesse ter queixado de mim? Então, vamos fazer esta pergunta a nós mesmos e se calhar conseguimos descobrir o porquê de estarmos a ser obsediados. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa,
sem fraseologia inútil, nem luxos de epítetos que são meros adornos de lantejoulas. Então, se calhar alguns de nós pensamos que eu não sei fazer preces, eu não tenho jeito, não sei aquelas palavras todas bonitas, não sei como estruturar a prece, e se calhar por a minha prece não ser assim tão bonita não vai ter tanto efeito, não vai ser tão ouvida. Mas não, está bem claro no Evangelho que a prece só tem que ser clara, simples e concisa. E cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, ou seja, em resumo, deve fazer refletir, para o nosso autoconhecimento principalmente. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Porque há preces que alguns fazem que é por dever, como diz aqui, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ou tipo por obediência aos usos, e as pessoas às vezes julgam que, ok, já estou perdoado, já está resolvido, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Isto às vezes, tem a ver com a maneira como foram ensinadas, com o tipo de religião que praticam, e por vezes pensa-se que basta fazer uma prece só de lábios, como vimos há bocado, umas quantas vezes, e que o nosso problema fica resolvido. Só que Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Porque não cai um cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Então, Ele lê o pensamento e percebe a nossa sinceridade. E só se vier do coração, cá de dentro, com sinceridade, é que vai ser atendida. E por isso gostaríamos de acabar lembrando as palavras de Jesus, quando passou aqui pela terra, que podemos encontrar em Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E foi Jesus que disse. Então, fé. E se de verdade, do fundo do coração, nós quisermos, está aqui a dizer que é tudo, vocês receberão. Fiquem bem. Obrigada. Na página 39. Página 39.
Querido amigo Jesus, nossa paz, nossa alegria, aqui nos encontramos, Senhor, em mais essa noite de quarta-feira, fazendo uma pausa natural nos nossos labores comuns, para poder, Senhor, meditarmos, refletirmos e aprendermos um pouco mais acerca da vida espiritual. Te agradecemos os ensinamentos aqui lecionados ou recordados para os nossos corações. Agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade desse recurso abençoado que é a prece, de falarmos diretamente contigo, ou com tantas outras referências para as nossas almas, para Maria, nossa Mãe Santíssima, para nosso anjo de guarda, nosso benfeitor, nosso protetor, para os espíritos amigos de nossa casa e tantos, Senhor, na figura por vezes do nosso santo ou da santa da nossa devoção. Que possamos cultivando este pensamento nobre, elevado, de reconhecimento, identificarmos, Senhor, que num grande número de vezes o problema naturalmente não se encontra com aqueles com quem convivemos, ou aqueles a quem nós reputamos ou acusamos na condição dos nossos obsessores, dos nossos desafetos. Ajuda-nos a identificar as nossas fraquezas, os nossos pontos vulneráveis, aonde naturalmente somos frequentemente mais tentados. E inspira-nos, Senhor, pelo livre-arbítrio, a escolhermos o caminho da renovação, da resistência ao mal e do cultivo ao bem, para que nessa afinidade, nessa ligação com os espíritos amigos da vida maior, nós possamos tomar fôlego espiritual, optando pelo caminho da paz e da harmonia, que nós sabemos qual é, mas que nem sempre estamos dispostos a segui-los. Permita-nos, Senhor, orar, conforme Tu nos ensinaste um dia, de orarmos por aqueles que nos perseguem e caluniam, se eles têm motivações que desconhecemos ou não, de terem-nos em conta de desafetos, de adversários. À luz do Teu Evangelho, nós também aprendemos que devemos por eles orar. Se eles têm os seus motivos, nós devemos ter a nossa resignação e o nosso trabalho de renovação e paz espiritual, pelo mal que eventualmente lhes tenhamos causado, pelas dores, pelas lutas que criamos. Reconhece em nós o nosso pedido sincero e permita-nos resgatar, permita-nos, através da ação insistente e perseverante no bem, cultivarmos a luz e o amor, restituindo, Senhor, as dores que outrora distribuímos no nosso presente em forma de bem comum, no nosso futuro em forma de luz dispensada àqueles que nos buscam, que possamos, reconhecendo a nossa pequenez, trabalharmos em Teu nome, compreendendo que a dor, que a luta, que as dificuldades ou infortúnio não são mais do que lições do alto para acertarmos na senda do bem. Por eles, onde quer que se encontrem, que recebam o lenitivo da nossa prece sincera
E quanto a nós, ajuda-nos a optarmos pelo campo do bem, que o nosso livre-arbítrio seja sempre no sentido da nossa elevação e melhoria espiritual. Permita-nos, ao retornar aos nossos lares, ao darmos continuidade à nossa semana de trabalho, de atividades, partilharmos na alma a alegria e o esclarecimento que daqui levamos. Guarda-nos e protege-nos, agora e sempre, rogando que permaneças conosco, hoje e sempre, Senhor.